Olá, boa noite, bem-vindo ao Zero Tabu. No programa de hoje vamos falar sobre depressão vaginal. Isso mesmo, depressão vaginal. Você já ouviu falar sobre esse tema? Pois é um mal que acomete cerca de 16% das mulheres. Vamos falar também sobre uma prática, uma atividade física que une ginástica, dança e uma barra de ferro. É o polidense. O que é que vem à sua mente quando a gente fala em polidense? Pois vamos desmistificar tudo isso aí agora. Sabe por quê? O Zero Tabu está no ar. Como eu disse, vamos falar aqui sobre depressão vaginal. Você já ouviu falar sobre esse tema? Para a gente entender tudo, desmistificar tudo sobre esse assunto, eu convidei aqui a doutora Thaís Ferro. Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente. Explica, existe mesmo a depressão vaginal? É isso mesmo? Depressão vaginal é um nome popular. Nós consideramos clinicamente, medicinalmente falando, vulvodynia, que seria a dor na região vulvar por mais de 3 meses e que não tem causa aparente. Então seria uma questão psicológica ou física? Assim, não existe uma causa daquela dor, então a mulher, por alguma questão psicológica, faz com que essas dores surjam, é assim como é? Não só psicológica, mas ela pode também ter alguns fatores que predispõem essa dor, tipo quimioterapia, herpes de repetição, candidíase de repetição, vulvovaginite, a própria menopausa. Então, esses são fatores desencadeadores. Só que ela não tem uma fisiopatologia definida naquele momento para ela estar se prolongando, porque nenhuma dessas doenças estão presentes. Porém, a parte psicológica da paciente, ela é muito envolvida e muitas vezes a gente precisa lançar mão de remédios que são para ansiedade, para que melhore também a dor. Então, assim, a paciente chega no seu consultório com uma dor que aparentemente vocês não conseguem descobrir a causa. Aí vocês já caracterizam como vulvodynia, é isso? Isso, se ela tiver há mais de 3 meses, que seria uma dor crônica, que necessita de tratamento. A endometriose também precisa ser descartada. Então, na verdade, a vulvodynia é um diagnóstico de exclusão. E como é esse tratamento, doutora? E também como é esse diagnóstico, né? Porque pelo que eu tô vendo é um pouco difícil, já que no momento que a paciente chega lá, vocês fazem toda essa investigação e não se consegue chegar aí a uma causa possível. Então provavelmente é vulvodynia sim. Como é esse tratamento? Vocês aliam também com algum tratamento psicológico, psiquiátrico? Como é que faz? E também quais são as consequências da vulvodynia para o dia a dia da mulher? As consequências elas podem ser graves, porque ela pode incapacitar a mulher para suas atividades habituais e também nunca vai ser um tratamento único, ou então vai ser um conjunto de tratamentos, incluindo o psicológico e muitas vezes também o psiquiátrico para a gente utilizar ansiolíticos, antidepressivos para que consiga o tratamento. Hoje na ginecologia, que avançou muito, nós temos muitos ativos, muitos medicamentos e também tecnologias para que a gente recupere essa saúde genital. Tem como a gente mensurar aqui essas tecnologias, quais seriam? Tem, a gente utiliza hoje a radiofrequência, ultrassom microfocado, o próprio laser, além de anti-inflamatórios, analgésicos, hormônios, porque também durante a menopausa a mulher tem um ressecamento vaginal e se ela não tem contraindicação, ela deve e pode utilizar os hormônios. Então, como é um diagnóstico multifatorial, um diagnóstico difícil, a gente vai tratando os sintomas e os sinais que a gente vai observando. Essa dor, ela é uma dor durante a relação sexual ou é uma dor constante durante todo o dia? Como é essa dor? A gente fala isso porque muita gente está nos assistindo agora, principalmente as mulheres, podem estar sofrendo, né, com a vulvodynia e nem tem noção de que tem um tratamento. Acho que tem muitas até cansadas de terem ido a tantos ginecologistas e nenhum
ter conseguido fechar um diagnóstico, né, doutora? O diagnóstico vai ser bem difícil porque vai incluir vários fatores, né? O habitual da mulher, só que existe uma diferença muito grande. Vulvodynia é uma coisa, dispareunia e vaginismo são outras coisas, são outros diagnósticos. A dispareunia seria uma dor que não é recorrente, que a mulher consegue ter relação sexual, porém dolorosa. O vaginismo, a mulher não consegue fazer relação sexual. E o que seria o vaginismo? O vaginismo é a contratura da musculatura. Ela é muito comum, tanto em mulheres que tiveram algum trauma sexual, como também em pacientes psiquiátricas. Então, a gente pode lançar mão também de tecnologias do próprio Botox, que o Botox seria uma ajuda. O Botox é o principal tratamento do vaginismo. E na vulvodynia a gente também pode utilizar o Botox porque ele vai relaxar aquela musculatura e a mulher vai ter o retorno das suas atividades sexuais. Então, são diagnósticos bem diferentes, vulvodynia, dispareunia e vaginismo. Entendi. A doutora bem falou agora do vaginismo. Tem as pacientes psiquiátricas que desenvolvem o vaginismo. Teria essa ligação? Por quê? Mais pelo trauma, muitas pelo trauma. A maioria é por traumas sexuais durante a infância, os abusos, a parte psicológica. Eu tenho uma paciente que ela tem vaginismo porque ela foi a mãe mutilava os órgãos genitais dela quando ela era criança. Então ela tem um trauma assim absurdo. Então ela nunca teve relação sexual. Então é um trauma que virou ela tem uma condição, ela é casada, mas assim não tem uma relação. E isso acontece muito habitualmente. E também os psiquiátricos, porque eles têm transtornos e têm variações de neurotransmissores que faz uma contração importante. E também os involuntariamente. E os próprios medicamentos psiquiátricos, eles também causam dor na relação, ressecamento, a falta de libido. Então, é o conjunto de fatores. É muito comum você encontrar pacientes com vaginismo. Entendi. Voltando à vulvodynia, mais conhecida aí popularmente como depressão vaginal, né, doutora? Bem como eu falei aqui no começo. E realmente é um termo, quando a gente fala depressão vaginal... É bem forte. Muito forte, desperta muita curiosidade. Né? A gente comentando na redação sobre esse termo, as pessoas, né, ficaram assim, peraí, eu nunca ouvi falar nisso, né? Eu já ouvi falar em depressão, né? Assim, a gente tá passando por algum problema e ficar deprimido e tudo mais. Mas depressão vaginal é a primeira vez que a gente escuta falar sobre o termo. Mas o termo ficou popularmente como depressão exatamente porque é a constância, por exemplo, de candidíase de repetição, herpes de repetição, infecções vaginais de repetição, ou própria dor na relação sexual. Então, ela vai deprimindo partos múltiplos. Então, tudo isso vai deprimir aquela região, o contexto popular é mais isso, vai deprimir aquela região e ela vai ficar com transtornos, com dores. Nossa, que interessante, né, minha gente? Super esclarecedor esse bate-papo aqui, viu, doutora? É importante. E assim, tem alguma faixa etária em que a vulvodynia atinja mais mulheres mais jovens? Tem alguma correlação quem está na menopausa está mais suscetível? Tem alguma faixa etária, doutora? Não, ela não tem faixa etária, porém, ela é muito comum em mulheres que estão na menopausa, porque elas desenvolvem a dispareunia e ela vai fazendo uma relação com a relação sexual, inclusive evitando, é a causa de acabar casamento, é a causa de crises conjugais, exatamente quando a mulher está entrando no climatério, menopausa, porque a atividade sexual ela fica difícil e quando ela concentra aquele problema na área genital, ela pode estar piorando. E fica difícil por conta desses hormônios, a diminuição, o ressecamento daquela região. Isso. E muitas mulheres não têm essa consciência, terminam não buscando também uma ajuda, né? E é muito importante a gente ressaltar, para evitar esse tipo de doença, a sua visita ao ginecologista anual é importantíssimo. Quando a sua menstruação começa a falhar, é importante que a sua ginecologista, que você esclareça os sintomas, porque
O início é bem leve, mas depois os sintomas eles vão começando a agravar, inclusive fazendo incontinência urinária, fazendo prolapsos de órgãos genitais. Então isso tudo vai fazer transtornos funcionais, inclusive danificando o estilo de vida, as atividades normais habituais da paciente. E aí a depressão vaginal leva para a depressão mental mesmo, né? Exatamente. E para crise, né, com o casal, entre o casal. Então é importantíssimo, porque o estrogênio é o hormônio que nutre muitas células. E na mulher, ele é o rei da coisa, né? Então ele é necessário. Só que existe também aquelas mulheres que não podem utilizar, aquelas que tiveram câncer, aquelas que têm genética para câncer. Então não pode usar. Não é uma receita de bolo. Cada uma como vai é que faz nesse caso? Nesse caso, a gente utiliza ativos e tecnologia. Porque entendi. Hoje o ultrassom microfocado, ele vai desde a parte muscular até a periferia do epitélio. Então, ele ajuda tanto funcionalmente como esteticamente. Hoje a gente faz a estética íntima, é exatamente a gente regenerar, porque que eu me apaixono pela ginecologia regenerativa é exatamente isso. Porque você, além do ver ficar legal, bonito, a função também é preservada, porque quando você faz uma estética íntima, você não só faz para que fique bonito, você faz para que a função, a dor na relação diminui muito quando você preenche aquela região com bioestimuladores, com ácido hialurônico e faz a base com a tecnologia, porque vai ter uma regeneração de dentro para fora. Então você vai regenerar o músculo, vai regenerar colágeno e vai regenerar vasos. Então vai revitalizar aquela musculatura e com isso você diminui a dor na relação sexual e consequentemente a depressão. Entendi. Você não é só estética, né, doutora? O foco principal mesmo é a questão da função. Da saúde ali sexual mesmo. E o mais importante é esclarecer que as mulheres elas precisam entender os sinais que o seu corpo está dando. Porque quando eles começam a dar sinais, a evolução existe. Então, se você tem um hipoestrogenismo que é periférico, que é um dos primeiros fatores, as mulheres acham que a menopausa só vai começar com os calorões. E não é bem assim. Normalmente, esses sintomas vasoativos, eles são mais rápidos, vamos dizer, são os primordiais. Porém, depois eles podem se agravar para sintomas mais graves e a disfunção sexual. No caso das mulheres que não menstruam mais, por exemplo, tem mulher que já fez a retirada do útero, não menstrua mais, isso, né, nova, antes de chegar na menopausa, por exemplo. E aí, a falha na menstruação seria um dos primeiros sinais aí dos indícios, né, que estamos chegando lá. No caso dessas mulheres que fizeram já essa retirada do útero um pouco mais jovens, como é que elas podem perceber esses primeiros sinais? Os próprios sintomas de calor, de fogachos, irritabilidades, a insônia. Então, eles já são bem uns sinais de alerta. E claro, a sua ginecologista ela vai entender que os seus hormônios eles estão baixando, seu FSH vai aumentar, seu estrogênio vai diminuir. E no exame ginecológico, a gente já observa, quando você faz a citologia com a colposcopia, você já vê aquele epitélio esbranquiçado, aquele epitélio que sangra fácil. A gente já sabe que é um epitélio hipoestrogênico. Então, o exame ginecológico é imprescindível, essa evolução, ela vai... E uma das coisas que eu falo muito, todas as mulheres, o útero só serve para engravidar. E é uma rotina muito grande em Alagoas, a retirada de útero e principalmente também junto aos ovários. Isso assim é devastador, as mulheres elas não entendem que é só para gestar. O útero tem outras funções, claro que são funções que se ele sai, você coloca o prejuízo em outros remédios, em ativos, em tecnologia. Porém, ele pode causar, sim, transtornos para a mulher. Então, a sua cirurgia de histerectomia, de oforectomia, ela deve ser realmente muito pensada. Só se extremamente necessário, né? Você precisa tirar todos... Hoje nós temos embolização para retirar mioma, para o sangramento diminuir, acabar. Então, a histerectomia seria o extremo da coisa. O último caso. Doutora, nosso papo, quando é bom, passa rápido, não é? Por incrível que pareça, nosso primeiro bloco está chegando ao fim, gente. Mas aí,
voltando aí a Vovoldinha, a depressão vaginal, qual seria o recado, assim, a cereja do bolo para as mulheres que nos assistem nesse momento, que não sabem que estão passando por isso? A gente já falou aqui no comecinho do nosso bate-papo, né, os principais sintomas. Vamos reforçar, doutora, de que forma, né, ela pode chegar a esse diagnóstico, que é difícil, né, mas pode sim ser encontrado. E eu queria que a gente deixasse esse recado aí para elas. A consulta ginecológica, ela é vamos dizer, a cereja do bolo. Você tem o seu ginecologista, que é o seu médico, o médico da mulher, e que ele vai entender todos os seus sinais e sintomas. E ao menor sinal de dor com frequência, dor na relação sexual, ressecamento, sangramento, você já vai buscar ajuda para que isso não vá evoluir. Porque tudo no início é muito mais fácil e tranquilo de tratar. Obrigada, doutora. Ai, que doutora maravilhosa. E é isso, minha gente. Vocês entenderam bem, não é? O termo aí, depressão vaginal, é um termo popularmente aí disseminado, mas que se trata da Vovoldinha, como eu falei, atinge cerca de 16% das mulheres que procuram aí as causas, não é, doutora, dessas dores, desses incômodos, são tratadas às vezes de forma errada, porque o diagnóstico realmente é um pouco difícil de ser fechado. Mas que bom que existe aqui o Zero Tabu, esses bate-papos que a gente pode falar sobre o que quiser e mais ainda sobre esses temas que são tão importantes para a nossa saúde como um todo, né? Porque tem a ver com a nossa intimidade, com a nossa sexualidade e principalmente com o nosso bem-estar. Então, reflete como um todo na vida da gente. E que bom que eu adorei, entendi tudo agora que eu tava, gente, como vocês aí, ansiosa. Muito, mas muito curiosa, muito ansiosa, não é, doutora Thaís? Meu Deus, depressão vaginal. O nosso cinegrafista aqui também se assustou. Se assustou, não foi? Quando eu falei depressão vaginal, olha o olho que ele colocou. Disse, como assim? Tá rindo aqui. Como assim? Não é, doutora? E que bom que tem solução. Agora, antes de fechar, como é que a gente encontra essa doutora aqui nas redes sociais? Fala pra gente. Então, @ né, dra.thaYse, Thaís Ferro. E eu tô sempre lá, sempre esclarecendo. E assim, parabéns também pela iniciativa de ter um programa com zero tabu. As mulheres alagoanas, elas precisam, acho que as informações elas devem ser muito rápidas e também a mulher tem que ter uma noção do que é o seu corpo, de se conhecer, de saber o que ela quer. Porque é um mundo maravilhoso. É verdade. Ai, me dá tem muita coisa. Tem muita coisa também. É o primeiro de muitos, viu? Se Deus quiser. Porque tem muito assunto, não é, minha gente? Pra gente conversar aqui. Tô sempre à disposição. Ai, que bom. Adorei o bate-papo. E você, não saia daí, porque a gente vai para aquele breve, rapidíssimo intervalo. E no segundo bloco, vamos saber tudo sobre o polidense. O que é que vem aí na sua mente quando a gente fala em polidense? Olha, na minha, não vou mentir. Vem bastante coisa. Mas a gente vai desmistificar tudo isso logo mais no segundo bloco, depois do intervalo. Te espero, hein? Olá, bem-vindo de volta ao Zero Tabu. Você percebeu que o nosso cenário desse segundo bloco tá um pouco diferente e eu já vou explicar para você por quê. Mas antes eu quero saber o que é que vem à sua mente quando a gente fala em polidense. Olha só, eu não vou mentir, mas quando alguém falar comigo sobre polidense, sabe o que vem logo na minha cabeça? A imagem daqueles filmes com aquelas boates, com aquelas mulheres todas de fio dental, segurando na barra do polidense, dançando para cima e para baixo. É isso mesmo? É isso também que passa aí na sua cabeça? Olha só, aqui em Maceió existem poucos lugares destinados à prática, mas tem um em especial, que é o que eu estou aqui, que une psicologia à atividade do polidense. Será que essa mistura aí dá certo, minha gente? E o que é que será que os pacientes, as pacientes acham quando a psicóloga sugere? Vamos fazer aí uma aula de polidense. Será que eles aceitam de boa?
Olha só, para a gente entender tudo isso, eu vou conversar com Ana Helena. Ana, muito bem-vinda ao Zero Tabu. Muito obrigada. Olha só, Ana Helena, ela é psicóloga, administradora, pós-graduada em encantamento do cliente e também tem pós-graduação em relações interculturais. Esse último aí a gente vai guardar para um outro programa, não é? Ana, explica para a gente como é que você consegue aliar aí a psicologia ao polidense. Então, parece muito diferente, mas na verdade tem tudo a ver, porque nós estamos falando sobre pessoas, né? Então, eu conheci o polidense, eu tive esse prazer e privilégio de conhecer na França, quando eu estava lá fazendo o mestrado. Eu sofri uma desilusão amorosa muito grande. E assim, eu fiquei completamente fragmentada. 2013, uma época que não se falava em terapia online, porque o Conselho Federal de Psicologia não permitia isso. E eu falei assim, nossa, eu como psicóloga, o que eu vou fazer para juntar os meus pedaços? Vou fazer terapia. E fui fazer terapia em francês. Só que não deu certo. Porque é uma cura pela palavra, só que a palavra é diferente, o significado cultural da palavra é diferente, e aí super deu errado. Assim, e agora? O que eu vou fazer para juntar os meus pedaços? E aí eu falei, lembrei de uma novela que teve da Globo, que a moça dançava no polidense. Vou fazer polidense. E aí foi assim que eu conheci o polidense, na verdade, o meu primeiro contato. Fui fazendo e fui conhecendo um outro lado, porque eu também pensava nas boates de striptease. Afinal de contas, a gente associa aquilo que a gente conhece. Nós temos uma cultura, uma influência da cultura americana muito grande. Então, para os americanos, eles têm uma vertente do polidense que é mais sensual, onde eles associam a origem do polidense às prostitutas que dançavam nos mastros das tendas dos soldados. Então, essa é a visão do polidense para os americanos. Então, eles retratam isso nos filmes, onde é boate de prostituição, de striptease, e a gente acaba abarcando essa ideia, porque os filmes que a gente assiste, na maioria, são americanos. E acaba sendo um tabu para a gente, não é, Ana? Quando fala em polidense, tem muita gente que já vai para trás. Com certeza, não só mulheres como homens também. Tem homens que falam assim, mulher minha não faz polidense. É porque já associa a prostituição. Então, imagina, eu voltando da França com um diploma de mestrado e dizendo, vou abrir um estúdio de polidense. Imagina o preconceito que não foi. Você vai engavetar um diploma de mestrado da França, uma pós-graduação nos Estados Unidos. Eu já trabalhei em grandes empresas, né, empresas que são reconhecidas mundialmente, como a FPP Media, que é a empresa de educação, de marketing de educação, a Aliança Francesa, e a Disney. Eu já trabalhei na Disney. Então, as pessoas falavam assim, como que você vai enterrar essa tua bagagem para abrir um estúdio de polidense? E aí eu falei assim, gente, a transformação que o polidense fez na minha vida, ela é única, única mesmo. E eu vi, quando eu estava praticando lá na França, que não era só na minha vida, que era também na vida das outras alunas. E assim, eu acredito muito no universo, em Deus, no nosso chamado. Quando eu estava lá, eu falei assim, um dia, quando eu voltar para Maceió, eu vou abrir um estúdio lá, mas voltado para trabalhar o emocional das mulheres, como foi o que eu fiz aqui comigo. E aí eu vim para Maceió não para ficar. Eu vim para Maceió para acompanhar minha mãe numa cirurgia. Eu ia passar 3 meses aqui e ia voltar para a França. E foi na época de uma crise que teve em 2015. E aí a empresa que eu trabalhava lá fechou. Eu falei assim, ó, eu tenho mais 2 meses pela frente. Se for para eu ficar aqui, eu vou arrumar um emprego. Se for para eu voltar, eu não arrumo nada. Eu estou com a passagem de volta, eu era casada com um francês na época, eu disse, vou jogar para o universo como tudo que eu faço. Joguei para o universo, arrumei 3 empregos. Aí eu falei assim, mais certeza do que isso? Impossível. E aí eu fiquei aqui. Eu tinha trazido um polidense para minha mãe de presente, porque ela tinha feito uma aula comigo lá na França e tinha gostado. E não tinha estúdio aqui, os equipamentos aqui não eram iguais os de lá, porque ainda estava começando muito aqui no Brasil o polidense nessa época. Era muito novinho. E aí eu tinha um equipamento, eu estava ficando aqui e as pessoas sabiam que eu fazia polidense. Eu disse, Ana, você precisa abrir o estúdio. E foi assim que abriu. Eu dava aula na hora do almoço, porque eu trabalhava em outros lugares, eu dava aula na hora do almoço e à noite, alguns dias que eu estava livre. E assim surgiu.
E assim, tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz com carinho, com verdade, cresce. E o estúdio foi crescendo, crescendo, e hoje já são 9 anos. Já passaram mais de 800 mulheres. E este ano, inclusive, você ganhou prêmio. Conta pra gente essa premiação aí. Isso, eu ganhei o prêmio Gogol da EMA pelo meu trabalho com as mulheres aqui no Polidense. Porque, como você disse, as pessoas acham que é sobre rebolar a bunda, né, sobre sensualizar. Então, eu recebo muita mensagem assim, eu quero fazer polidense para o meu marido, eu quero fazer polidense para arrumar um namorado, eu quero... E aí eu falei assim, gente, não é sobre o outro. Aqui é sobre você. Tanto é que as pessoas falam assim, logo quando me conhecem meu esposo, falam assim, ela dança muito polidense para você. E ele é assim, nunca dançou. Porque o que eu faço aqui é muito maior do que você fazer algo para chamar o outro. Mas é algo para você se empoderar, algo para você descobrir a sua força. Então, aqui eu vou trabalhar o quê? Eu falo sempre que tudo que acontece aqui dentro é um projeto, né, uma réplica do que acontece lá fora, mas num ambiente seguro. Agora, Ana, deixa eu te pedir licença, mas aquelas que querem fazer aí, porque eu acho que agora ficou um monte de gente curioso. Mas, Ana, e se eu quiser aprender para fazer para o meu marido, para dar uma pimentada aí, né, na nossa relação, naquele momento mais íntimo? Se eu quiser colocar um polidense desse no quarto, e para isso eu queira treinar aqui com você, pode também, Ana? Pode sim. Eu não digo que você não pode, o que eu digo é que você vai descobrir novas possibilidades. O que faz com que a minha aluna se torne mais picante, digamos assim? A autoconfiança. Uma mulher que confia em si, uma mulher que tem uma autoestima em dia, ela é sensual por si só. Ela não tem vergonha. Por exemplo, eu amo usar batom vermelho, é a minha marca. E aí as pessoas falam assim, nossa, Ana, eu queria tanto usar batom vermelho, mas eu não me sinto à vontade. Muita gente relata isso. Por quê? Porque é algo que chama a atenção. E as pessoas elas não conseguem sustentar o olhar do outro. E isso vale para o relacionamento também. No relacionamento, é você e o outro olhando diretamente para você. Se você não está bem no seu corpo, se você não está bem consigo mesmo, você não consegue sustentar aquilo. E aí não tem reza braba que dê jeito. Então, aqui dentro, eu vou trabalhar justamente isso. Por isso que eu falo que é muito mais do que sobre o outro, é sobre você. Então, eu vou trabalhar você ter confiança de fazer um movimento. Às vezes eu passo um movimento que não tem como a pessoa se esborrachar no chão. E ela fala assim, ai meu Deus, eu não consigo fazer. Você não consegue fazer o quê? Não, porque eu estou com medo. Você está com medo do quê? E aí a gente vai ver como é uma pessoa medrosa na vida, como é uma pessoa que não consegue encarar os desafios. E aí, à medida que ela vai encarando os desafios aqui, que ela vai racionalizando o medo, colocando, tipo assim, não, mas eu não tenho como cair nesse movimento. Por que eu estou com tanto medo assim? Aí ela vai conseguindo se jogar aqui dentro para ter coragem de ir avançando nos movimentos. E o movimento aqui gera movimento lá fora. Então, lá na vida, ela começa a ser uma pessoa com mais coragem de encarar a vida, com mais coragem de encarar os desafios, porque ela fala assim, eu consigo um negócio difícil daquele no polidense, como é que eu não vou conseguir uma coisa mais simples aqui do lado de fora? Sei lá, entregar um projeto ou fazer uma apresentação. Então, por isso que eu falo, tudo que eu trabalho aqui dentro, isso você vai levar para a sua vida lá fora. E eu tenho, assim, um caso que eu gosto muito de falar, de uma aluna, que eu não pergunto, eu aceito as mulheres aqui do jeito que elas são, independente de qualquer coisa. Então, veio uma aluna, ela começou a fazer aula, ela dizia que não estava muito bem com o corpo dela e foi fazendo aula. Você viu aqui o espelho, a gente tem 7,5 metros de espelho por 2 de altura. Depois que ela estava fazendo 2 meses de aula, ela chegou para mim e falou assim, Ana, faz 2 anos que eu mandei arrancar todos os espelhos da minha casa, porque eu não tinha coragem de me olhar. Eu não me sentia bem me olhando. E quando eu cheguei aqui, eu precisei me olhar nesse espelho com pouca roupa. Gente, a gente usa pouca roupa aqui porque é a pele que faz a aderência no polo. Se eu tiver de roupa, eu vou escorregar. Então, eu preciso da minha pele para eu grudar e não cair. Então, ela falou assim, me olhar nesse espelho com pouca roupa entre pessoas que eu não conheço, para mim isso foi extremamente desafiador. E eu me sinto uma vitoriosa de estar aqui. E, inclusive, eu quero lhe dizer que agora eu mandei botar os espelhos de volta na minha casa. Então, eu falei assim, para mim essa é a maior vitória, né? É a transformação pessoal. Porque você acha o quê? Uma mulher que não conseguia se olhar no espelho, ela conseguiria ter uma relação sexual de entrega? Não consegue. Então, a partir do momento que ela se apropriou dela mesma, que ela aumentou a autoestima, óbvio que o relacionamento dela vai melhorar.
porque sempre parte de dentro para fora e não ao contrário. É isso que eu digo às mulheres. Gente, não adianta você querer fazer pole dance para o seu marido, ou botar uma fantasia, ou fazer coisas externas. A coisa tem que partir do interno para o externo e não ao contrário. E aqui você consegue trabalhar muito bem isso, né, diante da psicologia, mexer aí com as mentes, não só com os corpos, né, dessas mulheres. Eu não sei para vocês, mas assim, essa conversa serviu muito, Ana, para quebrar vários mitos que eu tinha aqui em relação ao pole dance. Quando eu passei na fachada aqui, eu disse, peraí, uma escola de pole dance que ensina pole dance, como é que é isso? Eu já fiquei com 1000, né, imagens aqui na minha cabeça. Como eu vou bater a porta, a Ana me recebeu muito bem, eu vou entrar, eu quero entender como é que funciona. Quando ela me explicou, eu disse, Ana, você está convidada para o Zero Tabu, porque a gente precisa. É justamente como o nome do nosso programa diz, é Zero Tabu. Então, essas questões que existem em relação a tantos outros temas, sexualidade, intimidade, e algumas práticas, como, por exemplo, essa, né, do pole dance, que a gente automaticamente conecta a um perfil, né, como você falou, a gente pensa logo, eu falei também, a uma boate, a prostituta, isso a gente não imagina que outras pessoas, né, a sociedade como um todo, possa fazer aula de pole dance. Que bom a gente saber. Minha gente, agora eu vou passar aqui para a Ana, para ela dizer o @ dela, onde a gente pode encontrar a Ana, nas redes sociais. A escola dela fica aqui na Jatiuca, bem fácil a localização. Também aqui dentro funciona o consultório de Ana, não é isso, Ana? Explica pra gente que ela vem dar aula de pole dance, também o consultório dela é super aconchegante e você faz esse lá e cá, não é? Olha, assim como eu consigo me equilibrar de cabeça para baixo e ver a vida de outro ângulo, eu trago novas perspectivas. Então, eu digo assim que eu sou uma empresária serial. Aqui o pole dance leva o meu nome, então as pessoas já associam automaticamente a mim, Ana Helena Pole Dance. Helena sem H, porque segundo a minha mãe, não preciso de acessórios. Então, o @ é Ana Helena Pole Dance. Pole Dance, não é pole não, com I, que o pessoal escreve com I. E aí aqui dentro, além do pole dance, junto com o meu esposo, porque aqui é um empreendimento familiar, é meu e do meu esposo, a gente tem um estúdio de musculação e tem o meu consultório, porque a nossa proposta é fazer um espaço integrado não só para a mulher, mas para toda a família. Porque o que a gente entende? Que a cura e a saúde, ela passa pelo corpo e pela mente. Tanto é que a gente tem um projeto que a gente aplica aqui, onde as pessoas, principalmente ex-bariátricos, eles fazem acompanhamento com a musculação, o acompanhamento com a nutricionista, que é nossa parceira, o acompanhamento emocional para que não reincidam, né? Então, assim, além disso, eu ainda tenho um evento para empresários. Então, vocês querem me encontrar? Vai no @ Ana Helena Pole Dance ou no Ana Helena também, sem H, Paz, que é o meu sobrenome também, Paz de Paz e Amor, P-A-Z. Eu adorei, minha gente. Olha só, eu vou pedir para a Ana depois me ensinar fazer umas aulinhas aqui com ela. Vamos ver se eu destravo, viu, Ana? Eu não sei. Não vou falar como aquela aluna, eu tenho medo, mas eu não sei como é que eu iria me sair, minha gente. Vocês estão curiosos aí para saber. Vão continuar curiosos. Ai, meu Deus do céu. Fazer um desafio de você fazer umas aulas aqui e depois fazer uma apresentação. Meu Deus, eu prometo que eu vou tentar. Flavinho, nosso cinegrafista, já está aqui, ó, com esse ar de risinho, olhando para mim. Já imaginando as peripécias aqui. Acho que é impossível. Eu tenho uma turma só 60 a mais. Eu tenho aluna de 70 anos que começaram há pouco tempo. Então, não é sobre não conseguir, é sobre você se permitir e ir respeitando o teu corpo e a tua condição. E aí você consegue o que você quiser. Convite feito. Desafio feito. Sim. É desafio aceito. Eu vou combinar os dias das aulas, vou combinar com o Flavinho para a gente vir aqui. Não, Flavinho não quer ver, ele está achando que vai ser um desmantelo, viu, minha gente? Mas, olha, queria agradecer muito, 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 muito. Ana é uma pessoa maravilhosa, linda, vocês puderam conferir aí, gente. E que bom esses bate-papos que a gente faz, né, aqui no nosso programa, no Zero Tabu, sempre procurando desmistificar
tantas coisinhas que nos impedem aí a pensar fora da caixa, a olhar tantas possibilidades que existem aí no mundo, que o mundo é feito para todo mundo pode tudo. Estava brincando aqui com os medos, será que eu vou, será que eu não vou? Mas a gente sabe que quando a gente bota o pé na frente e diz eu vou, Deus ajuda e a gente vai conseguindo de pouquinho em pouquinho, não é isso, Ana? Muito obrigada. Com certeza. Venha justamente para inspirar outras mulheres, porque com certeza você aqui botando a sua vulnerabilidade para fora vai mostrar para as outras mulheres que elas também são capazes. Muito obrigada, né? Porque nos bastidores, gente, eu confidenciei aqui a Ana que eu tenho artrite reumatoide. Desde os 22 anos eu faço tratamento, então falei, Ana, será que eu consigo por conta das limitações, da artrite e tal? Fiquei com medo, ela consegue sim, por isso que ela inclusive usou o exemplo das senhorinhas de 60 a 70 anos, que elas conseguem também. Muito provavelmente tem algumas limitações, né? Feito eu. E aí eu vou tentar sim, minha gente. E é isso, olha, papo maravilhoso nesse segundo bloco do Zero Tabu. A gente vai se despedindo, eu aqui, ó, em ótima companhia. Diana, desse espaço maravilhoso. Vou até fazer um pole dance lá na minha casa. A gente vai se despedindo. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa sexta-feira à noite. E você já sabe, próxima sexta-feira, nós temos um encontro marcado aqui na telinha da sua Gazeta News a partir das 10h15 da noite. Eu te espero, hein? Até lá!